Olá, leitora! Olá, leitor! Sejam bem-vindos, e essa é a última tentativa de gravar um vídeo que de forma autêntica siga os princípios que eu estabeleci para esse canal. Então não vou tentar convencê-lo de uma ideia, mas sim tratar sobre as minhas impressões e conclusões sobre a leitura. Do vídeo anterior, como eu disse, eu prometi que eu faria a leitura de A Metamorfose de Franz Kafka, e aqui está. Então sinta-se à vontade para sentar e conversar comigo, mas eu já ali antevenho que é uma conversa de leitor que já fez a leitura, tá? Então não vou tentar te convencer a ler, mas se você não tem problemas em ouvir a respeito de uma obra que ainda não leu, então venha-se e venha a conversa, né? Sinta-se convidado a vir à conversa. E por acaso você quiser ler e voltar aqui, não tem problemas. Mas enfim, sem delongas, aqui é a Metamorfose, temos o personagem principal, como eu transcorri no meu último vídeo, temos o Gregor Samsa, esse jovem que ganhou maturidade ainda muito, com uma idade ainda pouco, né, com uma pouca experiência de vida, que já carrega um fardo muito grande, que é essa responsabilidade de levar o melhor, trazer uma qualidade de vida maior aos pais, né, ao pai, à mãe e à irmã. Então é uma família humilde, porém o filho muito dedicado ao trabalho. Ele tem uma afetividade muito grande e carrega esse fardo de trazer a comida do dia a dia, conseguir pagar o apartamento, conseguir pagar a dívida dos pais, da família, né, perante o seu chefe. E de uma noite mal dormida para uma manhã qualquer, o cara acorda como uma barata, né? Então ele sofre essa metamorfose. E assim, falar de forma real, né, como eu transcorri no meu último vídeo, se você não assistiu, retorne lá e vai entender a meada, o fio da meada que eu quero transcorrer aqui, é que na realidade, né, a gente passa por esse tipo de metamorfose em muitos momentos da nossa vida. Se ainda não passamos, ainda passaremos por essas metamorfoses, quer seja nas nossas relações sociais, afetivas, amorosas, profissionais, né, políticas. Quaisquer que sejam essas relações, a gente vai se sentir como Gregor Samsa. Talvez por isso seja a obra mais famosa do Kafka, né? Aí temos o Processo lá, que depois tem aquela famosa música do Yes, que foi inspirada a Wanner Lonely Heart, alguma coisa assim, né? Não vou lembrar de cor, de cabeça aqui agora, e nem vou pesquisar, gastar tempo com isso. Mas você vai sentir, né, essa questão de que você vai passar por essa experiência, né? Então, de forma imediata, a gente pode fazer uma alusão a uma pessoa que fica acamada, uma pessoa que fica doente, né? E no primeiro momento ela precisa ficar afastada do trabalho. E aqui a gente já começa a perceber como a questão do indivíduo sendo um mecanismo, como eu disse no último vídeo, uma arruela do sistema, né? Então ele só é útil enquanto produz, enquanto ele traz, né, os mantimentos para dentro de casa. A partir do momento que, por alguma razão, ele deixa de fazê-lo, ele deixa de ser útil, ele deixa de ser, ele passa a ser um fardo. E imediatamente quem é do trabalho se afasta, né, são os primeiros a enxotá-lo e a esquecê-lo, né, tanto que depois que o representante lá, o gerente, visita o quarto de Gregor, nem é o quarto que ele chega a entrar, né? Ele fica ali na antessala e visualiza o Gregor à distância, se assusta e tem toda aquela cena, né, que você viu, e depois ele desce pelas escadas, correndo, sabe, sobressaltando degraus e tudo mais. Então, assim, a gente já vê que basta, né, e eu dei o exemplo dos atestados médicos, basta dar um atestado para que você passe por essa metamorfose e as pessoas comecem a lhe crucificar, né? Comecem a lhe lançar pedras, a lhe rotular, a lhe extirpar do sistema, né? A relegá-lo ao ostracismo. Então, o mercado de trabalho que é muito cruel, né? Afinal de contas, então ele é muito bárbaro, digamos assim, embora
as coisas sejam um pouco mais suspensas, né? Não são tão óbvias assim, mas existe uma crueldade, né, no mercado de trabalho em relação a isso. Mas assim, voltando à meada, né? Então, no primeiro momento, uma pessoa que fica doente, uma pessoa que fica acamada, que desenvolve um câncer, desenvolve uma doença crônica, uma doença que necessita de cuidados especiais, que necessita de acompanhamento, necessita de um acompanhante. Então basta que você tenha necessidade de ter um acompanhante para você fazer um exame, você passa a se tornar um fardo de alguma forma, por mais que isso não seja transparecido, mas no âmago do outro indivíduo que se faz necessário acompanhá-lo, ele vai sentir de certa forma esse fardo e vai lhe ver de uma outra forma como antes não via. Mas esse é um exemplo ainda muito superficial, né? A gente pode passar isso para N coisas e ali no núcleo familiar, que é o que é exposto pelo curto romance de Kafka, a gente vê as relações afetivas daquela família degringolando de uma forma muito voraz, né? Porque o lapso temporal do romance são 2 meses, né? E a gente vê que inicialmente a família ainda tem um tato de tentar cuidar dele, de ter um cuidado, de ter uma atenção, porque elas ainda ansiavam que ele retornasse à forma humana e com isso possibilitasse a manter a vida que eles até então vinham mantido, né? Que eles vinham mantendo. Mas quando o tempo vai passando, as coisas vão apertando, eles precisam trabalhar, eles precisam sublocar o apartamento, eles vão notando que na realidade o Gregor é apenas um fardo, que as coisas não retornarão como antes era. E começam a esquecê-lo, né? Então a coisa vai se tornando de uma forma tão tenebrosa, tão, digamos, ganha uma penumbra tão pesada, né, que ao final das contas, com o falecimento do Gregor, né, como eu disse aqui, se você leu, você leu, entendeu? E se você não tem problemas em relação a como vai sentir as revelações de alguém que já leu, então permaneça aqui. Então, com o falecimento, as coisas vão se, como que eu posso dizer, vão se tornando inócuas, as relações afetivas daquela família. Então, elas vão se dissipando no ar, né? Elas vão se dissipando conforme o tempo vai passando, né? As coisas vão esfriando, né? Então, inicialmente, é uma coisa que eu quero trazer aqui também, né? Inicialmente, a gente não tem os nomes dos personagens, a não ser do próprio Gregor. Então, Gregor, que é o protagonista inicial, ele tem muitos desejos em relação à família, que é o que eu não tratei no último vídeo. Ele tem muitas expectativas, ele quer cuidar, ele quer ter esse domínio, ele quer ter esse controle sobre os membros da sua família, né? E a partir do momento que ele não tem mais controle de si mesmo, e as pessoas começam a subverter a ideia sobre que... começam a subverter a concepção que tinham em relação a ele, os demais membros da família começam a ter um protagonismo que antes não tinham, porque estavam acomodados com os cuidados de Gregor, então eles precisam trabalhar, precisam desenvolver habilidades, precisam correr, fazer o corre para poder sobreviver, para poder pagar as contas, para poder trazer comida para dentro de casa. E conforme o tempo vai passando, os nomes dos personagens, e eu acho que isso é genial no Kafka, os nomes dos personagens vão surgindo, vão emergindo, de forma com que o Gregor, conforme cada dia que passa e a poeira vai assentando na sua couraça, né, ele vai se dissipando, vai desaparecendo, enquanto os pais e a irmã vão crescendo. Até com o falecimento dele e a completa dizimação da sua existência, os personagens finalmente ganham liberdade. A irmã e os pais. E eles são nomeados, o Sr. Sansa, a Senhora Sansa,
ou seja, sob a perspectiva deles. Antes eram nomeados como pai, como mãe, como irmã, né? Então agora tem essa troca de perspectiva, né? De concepção da realidade dentro daquele universo, né? E aí eu posso trazer a alusão do ferimento com a maçã, quando tem aquele momento mais digamos, violento daquela cena, né? Que o pai lança a maçã, aquela cena violenta mesmo, né? De conflito, a relação mais conflituosa de todo o romance, que o pai lança com toda a ira que existia naquele ar, naquele espaço, naquele apartamento claustrofóbico, digamos assim, aquela maçã que inicialmente causa ferimentos vorazes, ferimentos assim quase mortais para Gregor, que ele sentia na carne, sentia dores lacinantes, dores cruéis, né, dores inenarráveis, e aquilo vai se dissipando no tempo, de forma que, próximo às últimas páginas, ele já não mais sentia dores em relação àquela maçã que estava encravada na sua couraça. Então, isso são então, é como se na depressão, né, que foi o exemplo que eu fiz do último vídeo, na depressão, o indivíduo, perante como posso dizer, a incapacidade de subsistir, a incapacidade de continuar sendo quem era antes da metamorfose, perante a impotência de reaver aquela vida que antes existia, e vendo os seus entes queridos, as suas relações sociais se dissipando, se distanciando, repelindo-se de si, o choque inicial, que é bárbaro, que é cruel, que causa espanto, causa confusão mental, causa uma tempestade sentimental. Toda essa tempestade que o cérebro, né, é bombardeado, né, aquilo vai se dissipando, vai se amenizando, vai se dissipando, né, vai se atenuando, de forma que ele se acostuma com essa nova vida. Ele se acostuma, ele já não se reconhece mais, não reconhece mais aos demais, e então ele passa por essa metamorfose dentro da metamorfose, né, digamos assim. E aí eu posso dar outros exemplos, né, outras metamorfoses, quando o indivíduo entra em depressão, as pessoas se afastam, quando o indivíduo desenvolve alguma habilidade que destoa dos demais, os indivíduos o interpretam como algo que é distinto dos demais, então tem que ser repelido, né? Eu acho que a escolha do Kafka em escolher o inseto, a barata, ela foi muito cirúrgica, né? Porque a barata é um inseto asqueroso, um inseto nojento, que a gente tem contato todos os dias, e eu acho que isso que é genial, porque é um inseto que a gente tem contato, não todos os dias, né? Mas a gente tem, corriqueiro que tenhamos contato em algum momento do nosso ano, né? Esperamos que não, que nas nossas cozinhas elas não surjam, mas a gente conhece, é um animal urbano, é um inseto que variavelmente a gente vai encontrar, principalmente no verão, né? Aqui no Brasil, né? Nos trópicos, nesse país tropical, em área urbana, né? Vindo pelo esgoto, né? Vindo por onde há os dejetos humanos, né? Digamos assim. Então, a escolha desse inseto, da barata em si é genial, né? Porque aquilo que a gente repele, à primeira vista, o instinto é dar chinelada, é matar, é pisar, é jogar o veneno, é evitar, né? Então, o indivíduo que passa por essa metamorfose, e assim, são tantos nuances, né? O início, que eu posso, assim, é uma cascata de pensamentos a respeito, porque essa obra aqui é tão seminal, tão genial, né? Por exemplo, quando a irmã começa a cuidar do irmão,
e ele ainda está naquela perspectiva dos primeiros dias, tudo é novidade, e ainda ela nutre a esperança que ele retorne à condição humana. Ela ainda tem, quando a mãe tenta se aproximar do irmão para poder também dividir as tarefas de cuidar do Gregor, a irmã repele, fala, não, eu que vou cuidar, né? Num afã ainda jovem de uma certa egocentridade, de tomar para si como se fosse um orgulho cuidar do irmão naquela condição. Então talvez o irmão não fosse tão importante assim, mas cuidar dele, o ato de cuidar e o ato de se responsabilizar disso, sabe, de ter esse fardo, carregar esse fardo é importante para ela, né? Então carregar o fardo é mais importante do que o fardo em si, né? São tantas nuances, interpretações, esse caldo que a gente pode extrair ao espremer esse romance, essa prosa, que a gente pode passar aqui semanas conversando sobre a metamorfose. E aí é isso, irmão, quando a gente está na nossa vida, quando a gente está no cotidiano, no nosso corre, nas nossas relações sociais, quer seja no trabalho, quer seja com os amigos, com a namorada, com a esposa, com os filhos, com quem quer que seja, basta que a gente destoie um pouco do comum, do senso comum, para que sejamos entendidos como uma barata, como a metamorfose de Kafka, né? Então, mais ou menos isso, essa é a minha interpretação, e ainda mais no sistema capitalista, onde nós hoje somos produtos, né? Éramos apenas uma arruela do sistema, como eu faço alusão no meu último vídeo, mas hoje somos inclusive produtos, né? Então, enquanto produtos, somos úteis, né? Somos uma pecinha do sistema para gerar renda para as grandes corporações, e a partir do momento que tornamos-nos inúteis, deixamos de ter a mesma importância que tínhamos. Então, basta não termos dinheiro, basta contrariar a opinião de outrem, basta não replicar os mesmos comportamentos e costumes e trajetória de vida que a maioria da população segue, que você vai ser interpretado como um estranho inseto asqueroso vindo da terra e em meio aos dejetos humanos, ou seja, daquilo que não se quer, nem sequer, olha eu que me embolando, nem sequer deve ser visto. Meu Deus, olha só, nem sequer deve ser visto porque é algo asqueroso, que provoca asco, nojento, enfim, que deve ser descartado, não deve ser nem sequer olhado, né? Então, mais ou menos isso. Então, a metamorfose de Kafka, que eu tenho certeza que eu vou retornar em outros momentos da minha vida. E conte-me se você já passou por metamorfoses. É impossível que eu não tenha passado. É impossível que você não tenha provocado guerras, verdadeiras guerras, porque você destoou de opiniões, porque você revelou, porque você criticou, porque na realidade você só quis ser você, né? Na sua seara íntima, na sua seara profissional, na sua seara social. Então basta que você revele-se ao mundo como desnudo, como é de fato, para que o mundo o critique, o apedreje, o degringole, o esgarce, né, o pise, o esmague, né? Então, basicamente é isso, eu interpreto a metamorfose dessa forma. Conte-me se você entendeu de outra forma, distinta da minha, e é aquela coisa, né, a gente vai relendo, vai ganhando experiência, vai ganhando maturidade na vida, vai tendo novas interpretações, e isso é o que acaba agregando, né, são camadas, né, de interpretações que a gente vai agregando no decorrer da nossa vida, conforme as experiências, né, as agruras, as crises, os traumas que a gente vai sofrendo na vida, e com um país como o Brasil não são poucos, né, e a Metamorfose de Kafka, que é um texto esplêndido. Essa edição aqui, te falar assim,
edição maravilhosa. Quando a gente abre, tem aqui ilustrações do Mutarelli, Lourenço Mutarelli, né? Antofágica tá de parabéns com essa edição. Eu fiz aqui, inclusive, ó, teve um cartão postal, né, que é Antofágica, a cidade antofágica. Assim, a experiência, né, conta aqui. E aí você tem espaços, eu sou do time que grifa, que escreve no livro e tudo mais, e tem bastante espaço aqui. Essa é uma edição com uma diagramação que proporciona essa possibilidade, né? Então tá aqui as minhas interpretações, e eu não sei se dá para ver aqui, eu marquei muito. Ó, tem muitas marcações, tá? Não vou mostrar as ilustrações, porque aí você, se quiser, eu acho importante, não vou estragar esse prazer. Se você leu em outra edição e quer ter contato, eu tenho que olhar para cá, aqui em cima. Eu tô olhando para a tela que me mostra. Na realidade, eu tenho que olhar para cá como se eu estivesse, como estou lhe olhando, para conversar a respeito do livro. Mas é isso. Mas são coisas que a gente vai aprendendo conforme a gente vai gravando novos vídeos. E se você não tem contato com essa edição, não tem problema. Você pode ler em outras edições, pode ir numa biblioteca pública, certamente você vai encontrar essa obra, e faça sua carteirinha, faça uso, né, do Sistema Municipal de Bibliotecas, caso você seja aqui de São Paulo, ou de uma grande capital que tenha um sistema de bibliotecas, ou na sua pequena cidade do interior. Vá em busca da sua biblioteca, porque às vezes o livro que você procura está disponível para empréstimo lá, tá? Então é isso. Não quero que o meu vídeo seja de meia hora como o do último vídeo, mas só vou anteceder o convite, né, que o meu próximo vídeo vai ser sobre isso daqui, ó, o Alienista, porque em seguida eu vou ler, e tudo tem correlações, né? Tudo se trata de correlações sobre o comportamento humano, sobre as relações sociais, sobre o que é tido como distinto, como louco, como asqueroso, como aquilo que é entendido como um animal, um animal distinto do ser humano e tudo mais. Você vê que eu gosto desse tipo de temática, né? E aí, em seguida, isso aqui eu li quando eu era adolescente, tá? E ainda na época da escola e tal, tô relendo, faltam umas 15 páginas, porque em seguida eu vou ler isso daqui, ó, 10 dias no hospício da Nellie Bly, tá? Ou seja, os dois livros aqui têm uma correlação muito interessante, e eu acho importante ler esse livro nacional, Machado de Assis, né, para depois... São de épocas muito próximas, tá? Final do século XIX, ambos os livros, tá? Quando essa temática estava muito em voga. Então, são as minhas próximas leituras e interpretações aqui em meu canal. Então é isso. Comente sobre Franz Kafka e a Metamorfose, a conversa que tivemos aqui. E até mais. Abraços aí, ótimas leituras.